sou Leonete Smith e estou aqui para falar com você, mulher. Eu recebi um convite da Eunice para falar no Mais Mulher e logo prontamente eu aceitei, porque eu amo falar para mulheres. Eu falo para mulheres há muitos anos e eu tenho descoberto que esse universo feminino, além de misterioso, ele é fantástico, porque Deus nos fez assim. Um dos meus livros que eu escrevi para mulheres foi As 12 Mulheres da Bíblia. E eu pesquisei muito, eu procurei a essência de cada uma delas. Porque muitas vezes nós precisamos de referenciais para a gente olhar. E a Bíblia está cheia de mulheres que nos apontam caminhos no nosso emocional. Outro livro que eu escrevi foi Aquieta Minha Alma, porque uau! Nós somos mulheres e a gente precisa muitas vezes de aquietar a nossa alma. Porque quando nós aquietamos a nossa alma, nós conseguimos ouvir Deus. E como esse universo me entusiasmou tanto, eu cheguei até a fazer uma faculdade de psicologia. Hoje eu sou psicóloga clínica e atendo mulheres e quero dizer uma coisa para vocês. Não há nada melhor como nós termos um suporte em Deus para viver o dia a dia, para caminhar o dia a dia. Podemos entender muito de alma, podemos entender muito de nós mesmas, de autoconhecimento. Eu brinco que agora nós estamos no momento dos autos, autoestima, autoconhecimento, autorresponsabilidade. Mas nada como encontrarmos no colo de Deus. O Deus que nos fez mulheres, o Deus que nos ensina a viver a cada dia, o Deus aonde nós vamos buscar suporte e nós encontramos. O tema que eu quero falar com vocês hoje é como nós lidamos com as frustrações. Uau! Quem nunca se sentiu frustrada? Eu trouxe aqui alguns apontamentos e frustrações são desapontamentos perante expectativas fracassadas. Sabe quando você espera e aquilo não deu certo? Você trabalhou em função daquilo para que aquilo desse certo. Muitas vezes é um casamento. Uau, e ficar frustrado no casamento não é nada agradável. A gente não sabe como lutar, a gente não sabe como se posicionar. E nós, mulheres cristãs, nós oramos e parece que nem Deus nos ouviu. Uau! Quando chega num momento desse, o que nós fazemos? Nos sentimos impotentes, desanimadas e percebemos que algo que estava esperado falhou. Eu gosto daquele versículo que diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quem falou isso foi Jesus. E frustração, desapontamento são aflições do coração. O coração grita e parece que ninguém tem uma resposta. E eu quis saber como Jesus venceu as frustrações, como Jesus venceu o mundo. Eu acho tão interessante. Eu já vou falar da questão psicológica. Mas primeiro eu quero falar do que a palavra de Deus nos dá suporte. Jesus venceu uma frustração. E eu quero te contar quando foi. Lembra quando ele chegou naquela figueira? Ele tinha fome. A Bíblia diz que ele tinha fome. E ele não encontrou frutos. Uau! Não tinha figos e Jesus queria comer. Ele estava com fome. Ele ficou frustrado, porque ele chegou na figueira assim, como a gente às vezes vai, como nós dizemos, com muita sede ao pote, chegou lá e não tinha. Ele ficou tão zangado. Ele ficou frustrado. E na mesma hora ele amaldiçoou aquela figueira. Uau! Você vai me dizer, Leonete, então quando eu ficar frustrado eu vou amaldiçoar? Não é isso que eu estou dizendo. Havia um ensinamento nesse processo. E aí está a chave. Todas as vezes que nós passamos por uma frustração, há um aprendizado. Eu costumo dizer, respira fundo, fica calmo. Você passou por uma frustração, vamos entender o que Deus quer nesse momento. Porque Jesus na mesma hora amaldiçoou a figueira, e a Bíblia fala um pouquinho na frente, lá para o versículo 20, quando Pedro e Jesus passam por essa figueira, no dia seguinte, Pedro fala assim, mestre, a figueira que tu amaldiçoaste secou. Jesus podia ter dito, pois é assim que a gente lida com as coisas. Não, ele falou, peraí, eu preciso ensinar uma coisa para vocês. Eu vou ensinar uma coisa para vocês sobre fé. Todas as frustrações que nós passamos é aprendizado.
Eu não tenho tempo aqui para analisar caso a caso, porque nós fazemos isso muito em consultório. Analisamos a história de cada um, porque a tua frustração não é igual à minha, não é igual à da outra, não é igual à da outra. A tua frustração tem a ver com a tua história, com coisas que você vem trazendo. Como eu falei no começo, nós precisamos de modelos. E esses modelos muitas vezes são a nossa mãe, a nossa avó, as mulheres da nossa família, como elas lidam. E dessa forma nós também vamos lidar. Nós precisamos entender, talvez, a raiz da frustração. Algumas mulheres da palavra de Deus, eu vou voltar de novo a essa figueira e ao ensinamento de Jesus. Mas eu quero dar uma voltinha em algumas mulheres da palavra de Deus. Eu quero falar um pouquinho sobre Ana. Ana era uma mulher frustrada. Elcana, o seu marido, a amava muito, mas ela não podia ter filhos. E como ela não podia ter filhos, ela estava frustrada diante da maternidade. Uma vez o marido dela chegou para ela, mas peraí, eu não te valho mais do que 10 filhos? Mas qual é o teu problema? Só que ela precisava gerar. E o texto maravilhoso quando ela entra no templo e ela chora. Tanto que o sacerdote passa perto dela e fala, estás embriagada? Ela fala, não, eu não estou embriagada, eu estou amargurada. Porque ela queria ter um filho e não podia ter o filho. E isso fez com que Ana chegasse perto de Deus, para que ele pudesse lidar, para ele pudesse sarar a sua frustração na maternidade. Quer saber de uma coisa? Deus concedeu. O pequeno Samuel nasceu. Porque Ana, diante da frustração, ela não desistiu. E ela não deixou a amargura do seu coração falar mais alto. Temos outra mulher, essa mulher é fantástica, eu gosto muito dela. Nós temos Sara. Sara viveu todos aqueles anos desde a promessa de Deus que Isaac nasceria, ajudando seu marido, porque ela ajudou. Ela arrumou uma outra escrava dela para dar para o seu marido. Ela estava ali naquele meio, não era só uma promessa a Abraão. A Sara era a pessoa que precisava viabilizar essa promessa. Mas ela também se sentia frustrada porque ela não podia ter filhos. E quando o anjo chega diante dela, depois de 25 anos, tem muita história por trás disso, o anjo chega perto do marido e fala, a partir de agora vais ter um filho, daqui a um ano. Ela começa a rir. Ai, como eu gosto disso. Ela começa a rir. Gente, nós falamos muito sobre terapia do riso, porque quando nós rimos, nós liberamos dentro de nós aqueles hormônios de alegria. Eu conheço tantas mulheres que choram e depois de nós conversarmos e falarmos, eu costumo dizer, comece a rir. A alegria do Senhor é a nossa força, mesmo diante da frustração. E tanto que o anjo chegou para ela e falou assim, você está rindo? Ela falou, oh, não estou rindo, mas ela estava rindo. Ele falou, quer saber de uma coisa? Como você está rindo? O filho que você tiver vai se chamar Isaac, que significa riso. Mulheres, tem tantas situações que precisam nascer na nossa vida e como nós lidamos com a situação? Reclamando? Talvez precisamos rir um pouquinho mais, porque quando nós começarmos a rir, os nossos Isaques vão nascer. Mas então por que eu preciso me sentir impotente diante de situações? Porque a frustração é uma impotência que nós nos sentimos. Porque nós temos que aprender. Porque nós temos que crescer. E Deus está muito interessado em nos fazer crescer. E Ele permite isso. Porque nessas horas nós acalmamos a nossa mente. Nós aquietamos a nossa mente. E vamos procurar Deus. Amo aquele versículo que diz assim, aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Gente, nós estamos falando do dono da vida. Então, eu não quero dizer que nós somos culpadas por aquilo que nos acontece. Uau, como as pessoas gostam muito de dizer, estás a sofrer porque foste culpada, porque deixaste isso, porque deixaste aquilo, porque não ouviste aquilo. Parem com isso. Não há culpados, há aprendizagem. Corra para Deus para saber qual é a lição na sua frustração.
Jesus aproveitou aquele momento, vamos voltar para a figueira. Jesus aproveitou aquele momento para ensinar um dos processos mais fantásticos de fé que a gente tem. Porque a resposta que ele deu para Pedro foi: tende fé em Deus. Todo aquele que disser a esse monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz. Tudo o que disser lhe será feito. Uau! Que ensinamento que saiu de uma frustração de Jesus. Quando ele diz tem de bom ânimo, ele está nos dizendo essa vida é um aprendizado. Eu quero te convidar a olhar para a tua vida agora, para o teu casamento, para os teus filhos, para o teu trabalho, para o país onde você mora e pensar por que está me acontecer isso? O que eu tenho que aprender com isso? Em resumo, eu quero fechar aqui para vocês e dizer o seguinte: as nossas frustrações nos levam ao aprendizado. Na psicologia, nós dizemos que faz parte do nosso crescimento. Quando nós vamos para a prensa, vocês já ouviram aquela palavra que é resiliência? O que é resiliência? É a capacidade que um corpo tem, nós emprestamos essa palavra da mecânica e da física, em passar por uma prensa e voltar de novo a um bom estado. As frustrações nos pressionam para nos tornar resilientes, para podermos ensinar a outras o caminho das pedras. Quando eu conto meu testemunho de vida, as pessoas perguntam como você conseguiu passar isso. Eu estou melhor do que nunca. Hoje eu consigo entender o outro, acolher a outra, porque a minha dor, da minha frustração, me fez ser outra mulher. É isso aí, gente. Como eu sempre digo, a vida segue, mas que siga bem. Deixemos de ser pessoas reclamadoras. Uau, reclamação, falar. Quem sabe a gente conversa num outro vídeo sobre reclamar. Reclamar. Vocês ouviram a palavra? Ficamos reclamando, reclamando e temos mais do mesmo. E não aprendemos nada com aquela situação. A nossa postura diante da frustração vai nos fazer aprender, passar por isso e sermos vitoriosas. Mulheres, um bem-aja para vocês. Obrigada, Eunice, pelo carinho de ter me pedido para falar com vocês. E sempre que precisarem, eu vou estar aqui para juntas darmos as mãos, porque mulheres são assim. As adversidades do dia a dia nos faz ser aquelas mulheres que carregam. Deixa eu dizer uma coisa, a cabeça da mulher é diferente da cabeça do homem, isso não nos faz melhores, nos faz diferentes apenas. Porque Deus nos criou com todas as nossas potencialidades, habilidades, para nós vencermos e para nos tornarmos cada dia melhor, como filhas amadas do nosso Pai. É isso aí, gente. Vida que segue e que siga bem, vencendo as frustrações e cada dia melhor. Deus te abençoe. Muito.